La parole éternelle, fait-il de la terre l'éternel fait des chaînes, la parole éternelle, quand les notre sort fut brisé, moi j'ai du mal à son nom, dans les temps de Rwanda. Quand les notre sort fut brisé, moi j'ai du mal à son nom, dans les temps de l'Esprit soit loué. Que o Espírito seja louvado. Vous pouvez vous asseoir. Podem tomar vossos assentos. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur. Nós saudamos a todos em nome do Senhor. Et je suis très content aussi de vous voir tous ici présents. Dizendo que estou muito contente de poder vos ver todos aqui presentes. C'est le moment le plus attendu, le moment le plus spécial. Porque é momento muito especial. Nous allons disposer la parole. Vamos disponibilizar a palavra. C'est la parole qui fait grandir notre foi. Porque é a palavra que vai crescer a nossa fé. Puisque la foi grandit par une seule vitamine qui est la parole. Porque a fé cresce de uma somente vitamina que é chamada a palavra. Et c'est de cette vitamine dont nous voulons vous donner ce matin. E é desta vitamina que queremos vos dar esta manhã. Pour que vous ayez la force. Para que tenham a force spirituelle, a força espiritual, l'énergie, a energia pour affronter n'importe quel genre de situation. Para poder enfrentar qualquer tipo de situação. Et il suffit que nous puissions ainsi reconnaître notre position. É somente também que possamos reconhecer nossa posição. Como nous a dit dans la chanson. Como nos foi dito no hino. Puisque lorsque l'homme ne connaît pas sa position. E diz que quando o homem não chega a ponto de conhecer a sua posição. Tu risques d'appeler quelqu'un chef pendant que c'est toi qui es son chef. Você vai chegar ao ponto de chamar alguém que deve ser, que não podia ser seu chefe, em que você chama de chefe. C'est ton subalterne, é seu subordinário, mais il te donne des ordres. Mas ele te dá as ordens. Parce que tu ne reconnais pas ta position. Porque você não reconhece a sua posição. Et la foi, e a fé, sans la parole, sem a palavra, elle est nulle. Também é inútil. Elle est faible. E ela é fraca. C'est pourquoi même devant des problèmes, des situations qui nous arrivent, por isso é que mesmo perante os problemas ou situações que acabam por nos acontecer, lorsqu'il y a un blocage, e quando há bloqueio, nous pensons directement de retourner et d'abandonner. Nós pensamos diretamente a ponto de retrocedermos ou abandonar. Não, il ne faut pas abandonner. Mas você não pode se abandonar. La foi vigoureuse, porque a fé vigorosa, elle avance sans recul. E ela avança sem recuar. Même si ce problème-là, c'est une grande montagne comme la montagne qui s'élevait devant Zorobabel. Mais celui qui était en Zorobabel a dit, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Mesmo
que aquele problema pudesse ser tão maior como a montanha que se levantou perante ao Zorobabel, mas dizendo que aquele que estava dentro de Zorobabel havia dito para esta mesma montanha, dizendo que quem é tu és perante ao Zorobabel. La foi détient un pouvoir qui peut renverser n'importe quel problème. Porque a fé detinha um poder que pode transformar qualquer tipo de problema. Peut renverser, Ela pode transformar, peut renverser pode mudar tout problème todos os problemas ou situation. ou situações. Peu importe Pouco la importa grandeur de cela. a grandeza disso, On a essayé ici, que experimentamos ça aqui, n'a pas marché. que não deu La foi certo. va essayer encore. Vamos La experimentar foi mais. va essayer A encore. fé vai ter Si pas aujourd'hui, se não é hoje, je prierai demain. eu orarei Si amanhã. pas demain, le lendemain je vais prier. Après demain je prierai. Depois da Jusqu'à ce que l'Éternel me réponde. até que o Eterno chega ao ponto de me On responder, n'abandonne pas. dizendo que não podemos abandonar. Un vaillant, un guerrier Guerreiro, ne recule pas. ele não recua Il não. n'abandonne pas. E também não abandona. Tant que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, Enquanto que o Eterno ainda não pronunciou, je continuerai à avancer. eu também vou continuar a avançar. Est-ce que nous comprenons? Será que estamos a compreender? La foi A fé, grandit avec la parole. ela cresce juntamente com a palavra. Et quand nous manquons la parole, E quando faltemos a palavra, vous arriverez comme les enfants d'Israël devant la mer Rouge. vai acontecer como o povo de Israel perante o Mar Vermelho. Lorsqu'ils ont vu le blocage, Quando eles viram o bloqueio, ils ont dit, mais Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici pour que nous puissions mourir? eles começaram a reclamar, dizendo que Moisés, mas por que você nos trouxe aqui, enquanto que nós deveríamos permanecer lá no Egito? La Bible dit, ils étaient prêts à retourner en Égypte. A Bíblia diz que já estavam em prontidão para eles poderem regressar ao Egito. Mais Moïse a dit, Mas Moisés havia dito, restez en place. permanecei-vos lá no lugar. Je te dis, Eu te digo, reste en place. permanece lá no seu lugar. Restez dans la foi. Fica somente na fé. Gardez la foi à la parole. Guarda a fé que está na palavra. L'Éternel n'est pas un menteur. O Eterno não é um mentiroso. Il n'est pas un fils de l'homme pour te mentir. Ele não é um filho de homem para te Ce qu'il mentir. ne peut pas faire, c'est de faillir. Aquilo que ele não pode fazer é de falhar. Le diable, c'est un menteur. O diabo é um mentiroso. Il se lèvera dans ta pensée. Vai se levantar no seu Il te pensamento. fera croire. Vai te fazer Il n'y a acreditar. pas un chemin. Dizendo que não há um Il n'y a caminho. pas un passage. Não há uma Mais je passagem. te dis qu'on va traverser ça. Mas eu te digo que nós vamos conseguir atravessar. Je te dis, Eu te digo il y a la guérison à ta maladie. que há uma cura para a sua doença. Laisse-moi te dire, Deixa-me te il dizer y a la réponse à toutes les questions ce matin. que há uma resposta para todas as perguntas questionadas para esta Et la parole E a palavra, a la réponse ela tem a à resposta toutes les questions que vous lui posez. para todas as perguntas que você ainda lhe perguntar. Il y a toutes les réponses. Há tudo para resposta. Ici, il y a une maison de réponse. Porque aqui há uma casa de resposta. La maison de réponse de l'heure, A casa de resposta da hora c'est le message éternel dans un homme. é a mensagem eterna dentro de um homem. Et quand nous croyons à ça, E quando acreditamos nisso, même si ce problème-là devient comme une montagne, mesmo naquele problema, On pudesse va se la tornar planir. como uma on montanha, va la planir, mas ela vai afundar de ser on planificada. va la dégager. Nós vamos derrubar esta montanha. Est-ce que nous croyons cela? Será que acreditamos nisso? Vivez comme si tout va bien.
se fosse tudo está bem. Nous aussi, nous avons des problèmes. Nós também temos problemas. Tous, nous avons des problèmes. Nós todos aqui temos problemas. Le problème de chacun diffère de l'autre. Mas são problemas que se diferem a um ao outro. Mais nous avons celui qui a la réponse à tous les problèmes. Aquele que tem a resposta em cada dos nossos problemas. Reconnais la position. Reconheça bem a posição. Tu as quelle position? Estás em que posição? Tu es le fils de qui? És o filho de quem é? Qui est ton père? Quem é seu pai? Quelle est la position de ton père? E qual é a posição do seu Devant pai? la situation là, Perante aquela situação, qui est ton père? quem é o seu pai? Le fils d'un général. O filho do general. Lorsqu'il commet, Quando ele comete il crime, sait que mon père est général. ele saiba que o meu pai é o general. On me fera rien. Não me farão nada. Vivez comme l'esclave. Viva como escravo. Cet homme, Aquele homem c'était un homme noir. era homem negro. Dans son pays, Lá no seu son país, père était roi. o seu pai era rei. Mais on lui a amené quelque part Mas levaram ele a algum lugar comme esclave. como escravo. Ils étaient nombreux. Eram muitos. Mais l'esclave là, Mas aquele escravo, lui, il ne vivait pas comme tout le monde. ele não vivia como outros escravos, não. Lorsque les autres pleuraient, Quando uns choravam, lui, il était toujours joyeux. mas ele estava somente contente. Il était toujours joyeux. Ele era somente feliz. Ne le comprenez pas. Não lhe entendia. Mais qui est cet esclave-là? Mas que tipo de escravo é esse? Il a toujours le torse bombé. Que tem somente o peito inflamado. On lui envoie, Vão lhe mandar. il est toujours content. Ele está somente contente. Mais on s'est demandé, Mas perguntaram mais assim, quel est le secret de cet esclave? mas qual é o segredo deste escravo? Les autres, Enquanto que uns ils sont en train de pleurnicher, estavam ali para perir, et de pleurer, de se lamenter. de lamentar, L'esclavagisme est difficile. porque ser escravo é tão difícil. C'est de la peine. Isto é medo, C'est de la peine. é choro, é pena C'est também, douloureuse. é doloroso. Il y a des chicotes. Porque a chicote, Mais mas quand on arrivait chez lui, quando chegavam perante ele, il était toujours content. ele era somente contente. Hein? Aujourd'hui, il part. Hoje, Ça n'a pas tenu. ele foi, não deu certo. Il dit merci Seigneur. Vai dizer Je obrigado, sais que Senhor. c'est pas aujourd'hui. Eu sei que não é J'attends hoje. encore demain. Vou esperar mais amanhã. Il est retourné. Ele voltou Et novamente. le jour suivant, No dia seguinte, il arrive encore. chega mais. Qu'est-ce qui se passe là? Mas o que é que se passa? Oh non, le visa n'est pas sorti. Ah Bon, não, o visto não saiu. j'attendrai encore. Não, eu vou esperar. Merci Seigneur. Obrigado, Tu Senhor. as permis que je ne puisse pas voir aujourd'hui. Para que eu não possa Mais je sais que hoje. tu as un plan. Mas eu sei que você tem um plano. Cela dit, O escravo disse, les hommes ils ont dit, mais qui est cet homme-là? ali os homens disseram, mas quem é este homem? Lorsqu'ils ont fait des investigations, Quando começaram a fazer as investigações, on a trouvé que dans son pays, eles deram conta que no seu país, c'était un prince. aquele homem era um príncipe. Oh, est-ce qu'il y a des princes ce matin? Será que há príncipes neste mundo? L'éternel c'est le roi. Porque o Eterno é Et o moi rei. je suis le fils d'un roi. E eu sou o filho de um rei. Je suis un prince. Eu sou príncipe. Devant le monde des esprits, Perante o mundo dos espíritos, ils croient qu'ils sont en train de me faire mal. eles pensam Não. que estão a me fazer La mal. chanson disait tout à l'heure, Enquanto que o hino diz a ils sont você en train de m'emmener. que apenas, Ils m'emmènent où? enquanto que o seu sofrimento, segundo eles, é para apenas me levar para o meu destino. Ils t'amènent vers la destinée de ta vie. Eles estão a te levar até ao seu destino da sua vida. Il n'y a pas de victoire sans combat. Porque não há vitória sem combate. Et il n'y a pas de gloire sans épines. E não há glória sem espigas. Pour arriver, Para chegar, il faut passer par des épreuves. eu preciso de passar por Et esta écoutez une prova. chose, Escuta uma coisa. ce qui est de Dieu, O que é de Deus on ne l'obtient pas dans la facilité. não se obtenha com
facilidade Mais não. quand tu l'auras, Mas quando você terá isso, croyez acredita que c'est pour l'éternité. que é para toda a sua La eternidade. Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Porque a Bíblia diz que é a bênção do Eterno que enriquece Et n'est jamais accompagné d'aucun chagrin. e que nunca foi acompanhado por nenhumas dores. Est-ce que c'est clair? Será que está claro? Quelle est ta position? Qual é a sua posição? Revenons et parlons de la parole. Voltemos e falarmos da palavra. Nous sommes en train de voir que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle l'Éternel. Estamos a ver ou rever a dizendo que o que faremos deste Jesus que é chamado Eterno. Et nous sommes en train d'aborder le verset de Matthieu 27, verset 15. Estamos a falar no Mateus 27, verso 15, Jusqu'au dernier verset. até no último versículo. Et là, nous sommes en train de voir que Jésus, qui est la parole spirituelle de la première venue, E aqui estamos a ver que Jesus, que é a palavra espiritual da primeira vinda, qui a été enseigné que foi ensinado devant le public, perante o público, devant ceux qui étaient prédestinés à le recevoir, ou seja, perante aqueles que foram predestinados para poder lhe acolher, c'était le Fils de Dieu, eram os filhos de Deus, c'était un message era uma mensagem spirituel espiritual que Dieu que Deus avait envoyé havia enviado pour la délivrance d'un peuple. para a libertação de um povo. Parce que le nom de Jésus Porque o nome de Jesus signifie Jéhovah Sauveur. significa Jeová Salvador. Ce message E esta mensagem consistait à délivrer le peuple. consistia a ponto de libertar o povo. Alors, quand il est venu, Agora, quando ele veio, il a été prêché. ele foi pregado. Et voilà maintenant que les leaders des églises, Vejamos agora, os líderes dessas les igrejas, principaux sacrificateurs, ou seja, os príncipes ils sacrificadores, se sont conspirés eles constataram par envie de pouvoir anéantir ce message. ao ponto de poder aniquilar aquela mensagem. Et ils l'ont accusé E eles lhe acusaram et l'ont amené e lhe levaram devant Ponce Pilate, perante ao Pilato, qui était le gouverneur. que era o governador. Ils ont dit Eles disseram que cet homme que este homem commet de notre coutume está a cometer os nossos costumes, pendant la fête de Pâques. porque durante a festa de Páscoa Tu dois nous relâcher você tem que nos un libertar prisonnier prisioneiro et condamner e condenar un autre. o outro prisioneiro. Alors, Enquanto que Pilate, recevant Jésus, il lui a demandé e recebeu o juiz e perguntou de tout ce qu'on t'accuse, que de tudo que estão a acusar contra si, qu'est-ce que tu de toi-même? o que você diz a ti mesmo? Il ne s'est pas défendu. Et qu'est-ce qui se passe? E o que se passa? Ils l'ont amené, Levaram-lhe les principaux sacrificateurs, os príncipes sacrificadores, les leaders des églises, ou seja, líderes das igrejas, ils ont dit, disseram, vous devez les crucifier. ou seja, devem lhe crucificar. Ils ont dit à la foule, Disseram para a multidão, à tout le peuple, para todo o povo, de crucifier le Seigneur. de poder crucificar ao Senhor. Et alors, E depois, la Bible dit, a Bíblia diz ils avaient un nommé Barabbas, que tinham também outro que era chamado Barabás, qui était prisonnier, que era também dos prisioneiros, était fameux. que também foi bandido, Il était fameux. o que era fedido, famoso. Et voilà, E vejai-vos, il va leur présenter vai agora apresentar entre entre Jésus-Christ, Jesus Cristo, la parole
Bible dit que lui, il savait déjà que ces peuples ne désiraient pas le Seigneur Jésus. A Bíblia diz que Pilato ele já sabia que o povo não queriam receber ao Senhor Jesus Et qu'il désirait e que eles desejavam Barabbas, de poder ter Barabás, l'enseignement charnel. significa o ensinamento. Alors, tous, ils ont dit, E agora todos disseram: libérez Barabbas. liberta-nos o Barabás. Et Pilate les a demandé, E Pilato perguntou-lhes: si on relâche Barabbas, se libertarmos a Barabás, que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ? se eu libertar o Barabás, portanto, o que faremos deste Jesus que é chamado Cristo? Je vais relâcher Barabbas. Eu posso até libertar Barabás. L'enseignement charnel, Significa o ensinamento. maintenant, que ferais-je Mas agora, o que eu farei de ce Jésus? deste Jesus? La Bible dit, tous ont crié, A Bíblia diz que todos gritaram, crucifiez-le. dizendo que crucifica-lo. Et voici que c'était la première venue. E vejamos que era na primeira Et vida. aujourd'hui, dans la seconde E venue, hoje também na segunda vida, le Christ est appelé l'Éternel. o Cristo que foi chamado Eterno. La même question nous est posée ce matin. É a mesma pergunta que está a ser dada esta manhã. De savoir, De saber que ferons-nous o que faremos de ce Jésus desse Jesus qu'aujourd'hui nous appelons l'Éternel? de hoje que chamamos do Eterno. L'Éternel entre nos mains. O Eterno entre as suas mãos. Comment ils ont fait O que eles fizeram? et comment nous le faisons? E o que nós também o faremos? Lisons Matthieu chapitre 27. Leamos Mateus capítulo 27. Lisons le verset 1 à 3. Leamos a partir do verso 1 a 3. Le verset 1, condamnation, titre. Versículo 1, a condenação e o título. La Bible dit ceci, A Bíblia diz o seguinte: dès le matin, fut venu tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, dirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo foram juntamente conselho contra Jesus para o matar. Verso 2: e maniatando e levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Prions. Oremos. L'Éternel, maître de tous les esprits, Eterno Mestre de todos os espíritos, nous savons que avant qu'il y ait un arbre, il devait y avoir une terre où l'arbre devait être planté. sabemos que antes que tenhamos a árvore, era preciso que tenhamos primeiro a terra para onde a mesma árvore tem que ser plantada. Parce que sans la terre, Porque, on ne pouvait pas planter un arbre. porque sem a terra não se pode plantar uma árvore. Et je sais aussi, Seigneur, que on ne pouvait pas avoir des poissons dans la mer si la mer n'existait pas. E sei também, Senhor, que não poderíamos ter peixes se não havia primeiro o mar. Il devait d'abord avoir la mer et ensuite on met le poisson. Era preciso que tenhamos primeiro o mar, aonde que haviam de colocar os peixes. Et ce matin, il y a un désir dans le cœur de ton peuple qui a quitté sa maison pour venir ici dans
ces lieux. E esta manhã há desejo nos corações do teu povo que também deixaram as suas casas e vieram para este lugar. Il y a une profondeur qui les a amenés ici dans ces lieux. Há uma profundeza que os trouxe até este lugar. Car ils ont besoin d'un Dieu. Enquanto que eles Ils precisam ont besoin de toi. eles querem de ti. Mais qui pouvait mettre ce désir s'il n'y a pas un Dieu qui pouvait mettre cela dans leur cœur? Mas quem que podia colocar este desejo, se não havia Deus que poderia colocar isto nos seus Car la corações? profondeur appelle la profondeur. Enquanto que a profundeza chama outra profundeza. Et ils sont venus vieram. parce que tu as mis le feu en eux, afin qu'ils puissent quitter la maison, venir à ces lieux. Porque você colocou fogo neles, enfim que saiam das suas casas e chegar para este Il lugar. y a un désir. Há desejo, Ils veulent te voir. eles querem te Ils ver, veulent te comprendre. eles querem te Ils compreender, veulent que tu puisses agir. eles querem que você seja L'Éternel est Dieu. eterno Je Deus. sais que tu ne manqueras pas, Eu sei que tu não vais à travers cette prédication, por intermédio desta pregação, de te faire manifester de te fazer manifestado en eux a neles, à travers la prédication. por intermédio da Soit pregação. le feu qui va bouillonner dans leur cœur. Seja o fogo que vai aquecer Durant os cette corações prédication, durante esta et pregação, pouvoir amener la de vie, poder trazer a la vida, transformation, les réponses à ceux qui en ont besoin. perante aqueles que precisam. Élève notre foi Levanta nossa à la fé dimension de la parole, na dimensão da à la alma, dimension de la connaissance. na dimensão do conhecimento. Expliquer les mots, Explica as les palavras, verbes, les adjectifs adjetivos et tout ce dont nous allons entreprendre ce matin. e tudo que havemos de receber esta manhã. Que cela soit pour ta gloire. E para que tudo seja pela sua glória. Bénis ta parole, Abençoa a sua palavra. bénis ce moment. Abençoa este momento. Nous t'avons ici demandé, Nós te par pedimos, ton nom éternel, pelo teu nome eterno, nous te disons que cela soit ainsi. e te digamos que assim seja. Réglez-moi un peu ce micro. Bon, parlons de la parole. Portanto, falamos da palavra. Écoutez, Escuta, tous les acteurs de la Bible, todos os autores da Bíblia, tout ce dont Dieu a utilisé ou seja, todos aqueles que na qual Deus usou pour accomplir une tâche, para poder cumprir uma tarefa, les mêmes esprits os mesmos espíritos sont encore aujourd'hui. estão também no dia de hoje. La Bible dit, A Bíblia diz: il n'y a rien de nouveau sous le soleil. não há nenhuma coisa nova debaixo da terra ou debaixo do sol. Ecclésiaste 3, versets 14 à 15. Eclesiástico capítulo 3, verso 14 a 15, Il dit que ce qui est ele diz que o que a déjà été. é o que já era, Et ce qui sera e o que será a déjà été. também já era. Et Dieu ramène ce qui est passé. E Deus traga de volta aquilo que já passou. La Bible dit, A Bíblia diz: ce sont tous les esprits au service de Dieu. que são todos os espíritos para o serviço de Deus. Et le prophète Branham dit, E o profeta Branham diz, dans le message intitulé Dans le message intitulé Les sceaux de Dieu, na mensagem intitulada O Selo de Deus, prêché le 14 mai 1954. que foi pregado no dia 14 de maio de 1954. Les sceaux de Dieu O Selo de Deus, du 14 mai 54. do dia 14 de maio de 1954. Le paragraphe 121 Parágrafo 121 à 122. a 122. Il dit, Ele disse: Dieu retire son homme
retira o seu nome, Dieu retire son homme, l'homme. ou seja, Deus retira ou detenha o seu homem, Il retire l'homme de la scène. ele retira o homem perante a cena, Mais jamais son esprit. mas nunca o seu espírito. Il avait retiré Élie Ele retirou Elias, et son esprit était venu sur Élisée. mas o seu espírito voltou no Eliseu. Et plusieurs centaines d'années plus tard, E muitas centenas de anos, cela était venu sur Jean-Baptiste. e isto também aconteceu em João Batista. Et cela est encore prédit pour les derniers jours. E isso também foi previsto no último dia. Dieu retire l'homme, Deus retira o homem, mais non l'esprit. mas não o espírito. Cet esprit-là Aquele espírito revient toujours à chaque âge. retorna em cada vez, em cada era. Le même esprit qui était chez Élie, O mesmo espírito que estava com Elias le même esprit était venu sur Jean-Baptiste. era o mesmo que voltou perante João Batista. Et le même esprit était venu sur Élisée. E o mesmo espírito que voltou ao Eliseu. Et c'est le même esprit qui est venu sur Branham. E o mesmo espírito também que voltou em Branham. L'homme est retiré, O homem é mais retirado, l'esprit continue. mas o espírito permanece. Est-ce que nous nous écoutons? Será que estamos a ouvir? Il peut retirer l'acteur, Ele pode retirar o ator, mais le rôle est là. mas aquele Il y a quelqu'un d'autre qui le fera. haverá alguém que vai ocupar aquela tarefa do ator. Vous voyez, par exemple, dans les novelas, Estão a ver, por exemplo, nas novelas, il y a un acteur, há um autor il peut jouer ici, que pode mostrar aqui um rolo, mais vous verrez que dans un autre novelas, mas também numa outra novela il y a un autre acteur. haverá também um outro ator. C'est l'histoire d'amour É a história do qu'on amor a conté ici. que contaram. Il y avait un acteur, Havia um ator, mais le même esprit, mas o mesmo le espírito, même rôle, on peut le donner à un autre acteur. o mesmo papel ou a mesma tarefa também poderá ser atribuída para um outro autor. Le frère Branham me dit, O irmão Branham disse le diable retire son personnage, que o diabo retira sua personagem, mais jamais son esprit. mas nunca o seu espírito. La personne qui fait le rôle A pessoa que faz papel du diable, do diabo, le diable peut retirer la personne. o diabo pode até retirar a mesma pessoa, Mais le même esprit, mas o mesmo espírito il ne le retire pas. ele não retira, não. Ça peut venir chez quelqu'un d'autre. Pode também sobressair por uma outra pessoa. Il dit, ce même enseignant religieux, Ele diz que o mesmo ensinamento religioso, ce même enseignant religieux, o mesmo ensinador religioso qui avait condamné Jésus-Christ que também havia condenado Jesus Cristo à cause de ses miracles, por causa dos seus milagres, des signes et des prodiges, dos signos e prodígios, et qui était en désaccord avec lui sur les Écritures. e que estava em desacordos ou em contrário às Escrituras, Était assez stupide pour venir lui en parler. e era também uma estupidez de poder vir falar com ele. Il dit ceci, Ele diz assim, ce même esprit que o mesmo Espírito vit jusqu'à dans les enseignants ecclésiastiques de ces jours. ela vive até nos ensinadores eclesiásticos deste dia. Église, est-ce que nous comprenons? Igreja, será que estamos a compreender? Il dit que les mêmes esprits Ele diz que os mesmos espíritos, des enseignants religieux ou seja, dos ensinadores qui religiosos ont condamné Jésus que condenaram a à Jesus cause de ses miracles, por causa daqueles milagres, à cause de sa parole, por causa da sua parce palavra, qu'ils étaient en désaccord avec lui dans les Écritures. porque estavam em desacordos em relação às
as escrituras. Il dit ce même esprit-là Mas o irmão Branham disse que os mesmos espíritos vit encore aujourd'hui até hoje continuam a viver dans les enseignants ecclésiastiques de ce soir, lá de ce matin. nos ensinadores eclesiásticos desta manhã. Parce que Porque cela a été ordonné Porque isto foi ordenado par Dieu para Deus à être condamné. para ser condenado. C'est ce que dit la Bible. É o que diz a Bíblia. Les hommes d'autrefois, Os homens de outra maneira, prédestinés à être condamnés, predestinados a ser condenados, ils ont changé la grâce de notre Seigneur en dérèglement. eles mudaram a graça do nosso Senhor em regulamentos. C'est tout à fait vrai. É muito ou certamente verdade. Vous pouvez trouver cela dans Jude. Vocês podem encontrar isto em Jude. Les mêmes acteurs Os mesmos autores qui ont tué, condamné que também mataram ou condenaram le message de l'Esprit a mensagem do dans Espírito. la première venue. Lá na primeira vinda de Le Jesus, frère Branham me o dit, irmão Branham disse, les mêmes esprits, os mesmos espíritos ils sont encore aujourd'hui. estão a permanecer até no dia de hoje. C'est pourquoi É por isso, tous les acteurs todos os autores qui sont cités que foram citados dans Matthieu 27, em Mateus 27 ils sont encore aujourd'hui. estão a permanecer até no dia de hoje. Dieu a retiré les hommes, Deus retirou, mais les mêmes esprits, mas os mesmos espíritos, ils demeurent encore. elas continuam a viver até hoje. Le frère Branham me dit que Dieu se sert des agents pour exécuter sa parole. Irmão Branham disse que Deus se serve dos agentes para ele poder executar a sua palavra. Et le diable aussi E o diabo também se sert des hommes se serve também dos pour homens exécuter ses paroles. para poder também executar a sua palavra. Alors ne lisez pas Portanto, não leiam comme si c'est une histoire qui est déjà passée. como se fosse uma história que já passou, não. Mais nous allons contextualiser Mas temos que contextualizar l'écriture a escritura par rapport aux mêmes esprits qui sont dans des individus aujourd'hui. em relação aos mesmos espíritos que estão ainda a viver hoje nos indivíduos. La parole a démontré que les principaux sacrificateurs A palavra demonstrou a dizer que os príncipes et les anciens e os anciãos sont ceux-là são eles qui ont tenu une réunion que fizeram uma reunião, contre Jésus uma conspiração contra Jesus, pour le tuer, para poder lhe matar, pour l'anéantir, para lhe aniquilar, pour anéantir ce message. para aniquilar a mensagem que é chamada Jesus. C'est pour dire, É para dizer, ce n'était pas les politiciens qui ont condamné Jésus. é para dizer que não eram políticos que condenaram a Jesus. Ce n'était pas le président de la République ou un gouverneur politique qui a condamné Jésus. Dizendo que não era presidente ou governador do país que condenou a Jesus, não. C'était des prédicateurs. Mas a dizer que eram pregadores, C'était des leaders des églises. eram líderes das igrejas. Ce sont eux São eles qui ont condamné que condenaram de tuer de matar l'enseignement spirituel o ensinamento espiritual et de libérer l'enseignement charnel. e de liberar ou pregar o ensinamento carnal. Cela ne veut pas dire que non, les pasteurs ils viendront. Bon, nous allons condamner ce message. Nous allons tuer. Non. Dans leurs prédications, pendant qu'ils sont en train de prêcher, vous trouverez
que l'enseignement spirituel, on ne le prêche pas, mais on vous prêche l'enseignement charnel. Como é que você vai notar que são eles que condenaram a Jesus? Porque Jesus é a verdade que está na palavra, mas nos seus ensinamentos, eles não pregam esta verdade. Só pregam apenas palavras carnais, coisas que têm a ver com a vida humana. Não pregam aquilo que é espiritual, que dá a vida para o homem. É aí onde você vai dar conta que eles é que condenam. Et nous avons parlé le vendredi, E falamos na sexta-feira, et nous avons expliqué também vamos poder explicar. le nom Barabbas Dizendo que o nome Barabás veut dire fils du Père. significa filho do pai. Bar veut dire fils. Bar significa filho. Abba veut dire Père. Abba significa pai. Barabbas Barabás veut dire fils du Père. significa filho do pai. Il était fils du Père. Ele era filho do pai. Jésus aussi était fils du Père. Jesus também era filho do pai. Or, le fils, Enquanto que o c'est filho un message. é uma mensagem. C'est la parole. É a palavra. L'un était fils du Père. Agora, era filho do pai. Le Père, c'est un inspirateur. E o pai é inspirador. C'est lui qui inspirait É ele que inspirava. le gouverneur. O governador. Qui était le gouverneur? Quem era governador? C'était Pilate. Era Pilato. Pilate, c'était l'image d'un messager. Portanto, Pilato era a imagem do mensageiro. Le messager du 7e jour. Era um mensageiro do sétimo dia. Le même message. A mesma mensagem. Nous avons expliqué ça le vendredi. Nós explicamos aqui na On ne va sexta-feira. pas revenir dans cela. Dizendo que já não vamos voltar nisso. Qu'il y avait deux messages. Que havia duas mensagens. La portion charnelle A porção et carnal la portion spirituelle e a porção qui espiritual. résidait dans le 7e messager. Que residia no sétimo mensageiro. Le même Jean-Baptiste O mesmo João Batista. qui a terminé l'Ancien Testament, Que afindou o Antigo Testamento. lui aussi Ele também était le précurseur era o precursor du Seigneur Jésus. do Senhor Jesus. Il termine la loi de Moïse E ele termina com a et lei il reçoit la dose de Jésus. e receba a dose de Jesus. Deux messages Duas dans mensagens une seule personne. numa só pessoa. Et nous avons dit, E nós digamos le prophète William Branham que o profeta William était Branham le dernier era o de último tous les messagers des âges terrestres de todos os mensageiros das eras terrestres. qui a terminé l'âge de la Odyssée Quem acabou a era de Laodiceia, et il a reçu la mission que recebeu a missão, d'introduire que introduziu la seconde venue du Seigneur. a segunda vinda do Senhor. Il a reçu aussi deux messages. Recebeu também duas mensagens. Et ce sont les deux esprits E são os dois ou espíritos, les deux messages ou seja, as duas qui mensagens se trouvaient dans Pilate. que residiam dentro do Pilato. Il avait entre ses mains, Ele tinha as suas mãos, il y a Barabbas havia Barabás et il y a Jésus. e havia Jesus. Quel message qu'il devait libérer? E qual é esta mensagem que ele tinha que pregar? La Bible dit qu'ils avaient l'habitude A Bíblia diz que eles tinham costume de relâcher de libertar un prisonnier, prisioneiro, un message, Uma mensagem. et condamner l'autre. condenar a outra. Ha. Amém. Est-ce que le peuple comprend? Será que o povo está compreendendo? Aujourd'hui, nous prenons le verset 17. Portanto, hoje tomemos o verso 17. La Bible dit, comme ils étaient ensemble, Pilate leur a dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Verso 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: qual quereis que vos solte, Barabás ou Jesus chamado de Cristo? Ils étaient ensemble. Estavam todos juntos. Assemblés. Donc quand on dit assemblés, veut dire pendant la proclamation de la parole, Quando estamos a dizer que estavam reunidos, significa em
era durante a proclamação da palavra. Pendant qu'ils étaient là, Durante o tempo que estavam lá, assemblés, lá juntos, est-ce que nous sommes dans l'assemblée? será que estamos na Assembleia? Hein? Est-ce que nous sommes ici dans l'assemblée? Será que estamos aqui agora na Assembleia? Si on n'est pas dans l'assemblée, répondez que non, nous ne sommes pas dans l'assemblée. Porque se não estamos na Assembleia, então vamos responder que não. Ne suivez pas la parole comme vous êtes des spectateurs qui sont venus regarder les pasteurs. Não sigam a palavra como se fossem espectadores que vieram apenas para olhar ao pastor. Il faut être des participants pour comprendre ce qu'on veut dire. Mas é preciso ser participantes para vocês poderem entender o que estamos a dizer. Suivez la prédication Sigam a pregação de la manière à comprendre la pensée. de maneira a compreender o pensamento. La Bible dit, A Bíblia diz lorsqu'ils étaient assemblés, que quando estavam reunidos, on est assemblés pour faire quoi? estamos reunidos para fazermos o C'est quê? pour proclamer la parole. É para proclamarmos a palavra. Lorsque nous venons ici, Quando viemos aqui, nous venons pourquoi? nós viemos porque C'est pour la parole. é para a palavra. Nous sommes assemblés Estamos reunidos pour la parole. por causa da palavra. Maintenant, pendant l'assemblée, Portanto, durante aquela reunião, l'assemblée a veut assembleia dire pendant la prédication, significa durante a pendant pregação, la proclamation, durante a proclamação ou da pendant palavra, la méditation. ou seja, durante a meditação da palavra. Hein? Pendant la méditation Durante a meditação du messager, do mensageiro, il pose la question. que coloca uma pergunta de saber, Puisqu'il y a un combat porque há uma luta que qui existe, se passe pendant la méditation de la parole. há uma luta que se passa durante a meditação da palavra. Puisque le septième messager, Porque o sétimo mensageiro, il avait l'esprit de discernement. ele tinha o espírito de discernimento, Et dans son discernement, e no seu discernimento, il savait ele sabia quel est le message qual é a que mensagem le peuple voulait. que o povo queria. Et c'est là que dans sa méditation, E na sua meditação, pendant la proclamation, ou seja, durante a proclamação, il se rend compte ele deu conta que qu'il a deux messages. tinha duas mensagens. Lesquels Agora, qual? que ce peuple désire. Portanto, qual delas que este povo desejam? Est-ce que c'est Barabbas, Será que é Barabás? le message charnel A mensagem carnal, mélangé misturada, qui provient de l'intelligence et de la sagesse charnelle, que provém da inteligência ou da sabedoria carnal, l'inspirateur, le Père, c'est un fils. o inspirador do Pai, porque era também dos filhos. Est-ce que c'est la portion qui délivre? Parce que Jésus, c'est le monde, Jésus, c'est le sauveur, c'est la délivrance de la parole charnelle. Será que é a porção que liberta ao Jesus? Porque Jesus é a libertação da palavra carnal ou qual delas? Est-ce que c'est Barabbas Será que é Barabás? qu'il avait entre ses mains Que ele tinha entre as suas mãos? et Jésus, E Jesus, la parole de l'esprit qui délivre de la parole charnelle. a palavra do Espírito que liberta o homem da palavra carnal? Ali havia questionamentos. Qui désirez-vous? O que vocês desejam? Le peuple, en accompagnant la parole, Portanto, o povo, ao acompanhando a palavra, dans leur manière d'écouter, de recevoir, nas suas maneiras de ouvir e de receber, identifier ce
Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Será que não é o que nós fizemos? Est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons? Não é o que nós temos feito? É isso. Quand on amène la révélation, Quando trouxemos a revelação, les gens sont froids. as pessoas estão frias. Mais quand on amène des prédications évangéliques, Mas quando trouxemos pregações tu evangélicas, seras guéri. dizendo que serás Tout à l'heure, vous avez vu quoi? Amen! C'est la vérité, ça c'est la parole. Você vai ver como foi dito que você será curado. Todo mundo aqui vai responder amém, porque é esta palavra que precisamos de ouvir. Tu vas voyager. Você vai viajar. Tu auras le mariage. Você vai ter casamento. Amen. Aí todo mundo diz Mais amém. lorsqu'on revient dans la parole, Mas agora, quando voltemos na palavra, les gens n'ont pas l'attention à la parole. as pessoas não prestam atenção na palavra. Est-ce que je vais vous demander qui vous voulez? Non. Moi je sens, le prédicateur il sent que ce que je libère là, ce peuple n'est pas connecté à ce message. Será que eu vos perguntei o que é que realmente vocês querem ouvir? Não, mas eu já no meu espírito já dei conta que realmente este povo não ainda estão conectados nesta mensagem. Jésus prêchait comme tout le monde. Porque Jesus também pregava como Quand il prêche, quando pregava comme le pasteur des tabernacles de Mandioca, como pastor do tabernáculo Mandioca. quand il prêchait comme l'évangéliste, je sais pas moi, Quando ele pregava como evangelista no sei da não, tout le monde disait Amen. todo mundo dizia C'est la amém. vérité. É a Il verdade. amène aux gens dans l'eau. Ele leva suas Ça, c'est notre prédicateur. Ele dizia que este aqui é o nosso pregador. Lorsque Jésus a dit, Mas quando Jesus disse, il faut que vous mangez ma chair et que vous boivez vous buvez mon sang, quando Jesus disse que agora é o tempo de vocês comer da minha carne e beber do meu sangue, la Bible dit 60 disciples lui a abandonné. a Bíblia diz que são 60 discípulos que ele abandonaram. Ils ont dit non, ce genre de prédication, nous ne voulons pas. Eles disseram, nessa Isso é pregação nós não precisamos, tudo espiritual, não estamos entendendo nada. Porque a água não é esta. Então, todos eles fugiram. Est-ce que vous voyez ça? Será que estão a ver isso? J'ai dit au début, Eu falei no princípio. les mêmes esprits, Os mesmos. ils sont encore aujourd'hui. Eu falei no princípio C'est que pas pour rien que j'ai lu cette prédication-là. eu falei no princípio que os mesmos espíritos elas permaneçam até hoje, porque aliás não foi em vão em que eu pus esse tipo de pregação hoje. Les mêmes acteurs, Os mesmos ils autores sont encore aujourd'hui. estão a permanecer até hoje. Ce sont des esprits dans des individus. Porque são os espíritos que residem dentro dos indivíduos. Nous aimons ce qui va nous plaire. Porque nós amamos aquilo que vai nos alegrar. Mais l'âme Mas a alma, a besoin de la révélation de la parole. ela precisa da revelação da palavra. L'âme va croître Porque a alma vai crescer en force, em força, en robuste, robusta, durant la révélation. durante a revelação. Le frère Branham dit, O irmão Branham disse c'est la révélation de la parole que é a revelação da palavra qui nous donne de l'autorité sur Satan. que nos dê a autoridade sobre o Satanás. Est-ce que c'est clair? Será que está claro? Verset 18. Versículo 18. Il dit, car il savait ce que c'était, car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. No verso 18, a Bíblia diz que enquanto que sabiam que era por invão que na qual eles venderam ao Jesus. C'était par envie. C'est pour ce que j'ai dit. Dans les 7e messagers avaient le discernement. Era por inveja
que venderam ou entregaram ao Jesus. Por isso que eu falei que o sétimo mensageiro era ele discernia, ou tinha um discernimento. Lui, il savait Ele sabia que le peuple que o povo n'aimait pas não amava la parole spirituelle a palavra espiritual de la première venue. da primeira vinda. Lui, il avait ce discernement en lui. Ele já tinha aquele discernimento com ele. C'est pourquoi vous voyez, Dieu avait interdit Por isso é que vocês viram que Deus havia proibido le prophète Branham. ao profeta Il Branham. lui a dit, il ne faut pas prêcher les choses spirituelles aux bébés pentecôtistes. Deus havia dito que tu não podes pregar as coisas espirituais para os bebês pentecostais. Puisque le message Porque a mensagem de l'esprit do Espírito était destiné à un peuple minoritaire era destinado para um povo minoria qui était prédestiné que eram predestinados à écouter ce message-là. para poder ouvir aquela mesma Même à la mensagem. naissance de Jean-Baptiste, Mesmo no dia de nascimento de João Batista, on a dit plusieurs se réjouiront. disseram que muitos se regozijarão. Les plusieurs, Os muitos ce n'est pas le monde entier, não é o mundo inteiro, não. mais les prédestinés. Mas são apenas Ils predestinados recevront le que message vão receber a et mensagem le mettront en pratique. e que vão pôr em prática. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Donc le messager, Significa mensageiro, lorsqu'il était dans le tribunal, quando estava no tribunal, c'est-à-dire au moment dans le tribunal, on juge, n'est-ce pas? no tribunal é um lugar onde se julga. On fait quoi dans le tribunal? O que é que tem sido feito no tribunal? Hein? Et c'est quoi juger? E o que é que significa julgar? Hein? Vous raisonnez. O que é que significa julgar? Por que é que julga? O que é julgar? Ici, nous sommes dans le tribunal. Aqui também, esta manhã, estamos no tribunal. Nous sommes en train de juger. Estamos a julgar. Il y a des accusations ici Há acusações que estão contre le message de l'esprit. contra a mensagem do Espírito. Il y a les principaux sacrificataires Porque há o príncipe sacrificador qui ont accusé que também foi acusado qu'on puisse anéantir le message de l'esprit. dizendo que possam aniquilar a mensagem do Espírito que tem sido pregado. Nous sommes dans le jugement. Estamos também no julgamento. Qu'il était dans le tribunal, Agora, durante o tempo que ele estava no tribunal, cela veut dire au moment qu'il voulait commencer à proclamer le message. significa era no momento em que ele queria pregar ou proclamar a mensagem. Et cela veut dire, O que é que isso significa? lorsque un prédicateur est dans la méditation, Quando um pregador está na meditação, pendant qu'il était dans la méditation, durante o tempo que ele estava na meditação, sa femme a sua mulher lui fit dire, foi lhe dizer: qui est la femme? quem é a mulher? É a sabedoria. Qui est la femme? Quem é? É a mulher. C'est une sagesse. É uma sabedoria. Mais quelle est la sagesse qui a soufflété au messager? Mas que tipo de sabedoria é esse que foi para succionar ao mensageiro? La sagesse Era uma sagesse espiritual. Pourquoi la sagesse spirituelle? Porque somente a sabedoria espiritual. Puisque
La sagesse a dit au messager, Porque a sabedoria disse ao mensageiro qu'il n'y ait pas quelque chose entre toi que não tem nenhuma coisa entre você et c'est Jésus. e este justo que é chamado Jesus. Hein? Io. Ça dit que la sagesse Significa sabedoria spirituelle espiritual. a inspiré, Ela inspirou. donc souffleté. Il a inspiré. Ela inspirou. Il lui dit qu'il ne fasse rien. Ele disse que não faças nada. Frère, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Il lui a dit qu'il ne fasse rien, Ele disse que não faça nada. qu'il ne lève pas un enseignement charnel contre. E que não levanta nenhum ensinamento carnal contra o justo. N'enlève pas un enseignement charnel Não levanta nenhum ensinamento carnal contre l'enseignement spirituel qu'on appelle Jésus. contra o ensinamento espiritual que é chamado Jesus. Puisque Porque j'ai eu des ennuis, eu tive sonhos, j'ai eu des problèmes. eu tive problemas. Pourquoi est-ce que la sagesse spirituelle a des problèmes? Porque somente que a sabedoria espiritual é que tem problemas. Puisque lorsque vous proclamez le message charnel, Porque quando você proclama a mensagem carnal, vous mettez la sagesse spirituelle en problème. você vai Il entre en colocar, prison. você vai colocar em prisão a sabedoria espiritual. Quando você prega a sabedoria carnal. Et qu'est-ce qui fait ça? O que faça isso? C'est la pression de la foule. É a opressão da multidão. C'est la pression du peuple. É a opressão do Le povo. peuple voulait Barabbas. Porque o povo queria o Barabás. Maintenant, le messager, Agora o mensageiro, il aimait les gens. ele amava as pessoas. Branham dit, j'ai aimé les gens. Barabás disse que eu amei as pessoas. Même lorsque Dieu lui avait interdit, Mesmo quando Deus havia lhe proibido. il avait toujours l'habitude d'expliquer. Mas ele tinha somente hábito de poder explicar. Et Dieu lui a dit, Deus lhe disse, maintenant tu marcheras seul. por isso é que vais caminhar C'était à sozinho. cause de ça. Era por causa disso. La pression de la foule. Era a opressão do Ils povo, aimaient le charnel da multidão. au lieu de spirituel. Amavam mais o que era carnal em vez de amar o que é espiritual. Et comme c'était un ange mélangé, E como era misturada, le problème ce n'était pas le messager. porque o problema não era o mensageiro não, L'âge était mélangé. mas a era que era misturada. Il voulut Eles queriam plaire en donnant au peuple Eles queriam alegrar ao ensinar ao povo ce qui était charnel, aquilo que era carnal. puisque ils n'aimaient pas le spirituel. Porque o povo não amava aquilo que era espiritual. Et ils sentaient ça. E ele já sentia isso. Pendant sa méditation, Durante a sua la meditação, sagesse spirituelle a sabedoria qui espiritual résidait dans les 7e messagers que residia no sétimo mensageiro, lui a inspiré, ela inspirava, lui a soufflété. lhe deu sopro, succionava. Hein? Et la Bible dit dans Job 32:8 A Bíblia diz em Job 32:8 que si nous pouvons lire ça, se podemos ler isso, on va voir les souffles. Job 32, verset 8, la Bible dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Job 32:8. Na verdade, há espírito no homem. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. E a inspiração de Todo-Poderoso que traga a sabedoria. Même dans 33, verset 4. Job 33, verset 4. 33, verso 4, livro de Job. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ele disse que o Espírito de Deus me fez. E a inspiração de Todo-Poderoso deu-me a vida. Le souffle O sopro qui donne
l'intelligence. que tenha a inteligência, C'est ce qui inspire. é o que inspira. Et la sagesse. E a sabedoria, Dans la Bible, lorsqu'on parle d'une femme, la femme c'est la sagesse. na Bíblia, quando se fala acerca da mulher, a mulher representa a sabedoria. Proverbe 7, verset 4. Está no livro de Provérbios, capítulo 7, verso 4. La Bible dit, appelle ta sœur la sagesse A Bíblia diz que chama a tua irmã a sabedoria et ton frère l'intelligence. e o seu irmão a inteligência. La femme A mulher symbolise la sagesse. representa a sabedoria. Et la sagesse du messager, la sagesse spirituelle, E a sabedoria do mensageiro que era espiritual lui a souffleté, é que havia dado o som, lui inspira é que lhe inspirava pendant la méditation durante a meditação qu'il ne devait pas y avoir quelque chose à faire contre l'enseignement spirituel de la première venue. que não podia fazer nenhuma outra coisa contrária perante ao ensinamento espiritual da primeira vinda. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: les principaux sacrificateurs et les anciens, verset 20, no versículo 20, persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. no versículo 20, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiam a multidão que pedisse Barabás e matasse ao Jesus. Écoutez, Escuta, les principaux sacrificateurs, o príncipe sacrificador ce sont des grands leaders são grandes líderes des églises, das igrejas, ce que vous appelez des évêques. aqueles que vocês chamam dos bispos. Ce sont des évêques. São bispos. Si on peut citer comme un exemple, Ewald de Franck, Se podemos citar ou dar dos exemplos do Ewald de c'est Franck, un principal sacrificateur. era príncipe sacrificador. Le pasteur Baruch, Pastor Baruch, Ioka, Bilila, Pastor ce sont des Bilila, grands leaders são grandes líderes des églises. das igrejas. Et la Bible dit que et les anciens des églises, E a Bíblia também fala que e os anciãos da igreja ce sont les différentes, donc les anciens, différentes sortes de prédicateurs, de leaders. os anciãos são diferentes marcas de pregadores ou de líderes, Il y a les principaux sacrificateurs, porque há os príncipes ce sacrificadores sont des grands leaders des que églises, são grandes líderes das des igrejas, évêques e bispos et les anciens. e os anciãos. Les anciens sont les prédicateurs dont les principaux sacrificateurs ont enseigné. Os anciãos são os pregadores que na qual os príncipes sacrificadores acabaram por ensinar a palavra. Et ce sont eux, E são eles. qu'est-ce qu'ils ont fait? O que é que eles fizeram? Donc, les leaders des assemblées, Significa, os líderes das ils assembleias, ont influencé, eles influenciaram, puisqu'ils ont de l'influence, porque eles usam a influência, tous ces grands pasteurs-là. todos esses grandes pastores. Mais ce sont des charnels. Mas são carnais. Ils ont de l'influence. Eles têm apenas influências. Les grands leaders, Grandes líderes, ils influencent leurs prédicateurs. eles acabam por influenciar os seus pregadores. Par exemple, Por exemplo, si il y a un pasteur, un grand leader qui est nommé, disons, Nicodème, se há pastor de uma grande igreja que
que foi nomeado, que pode ser chamado de une assemblée, ou seja, na Assembleia, et que dans son église, e que na sua igreja il a ses prédicateurs. ele tem seus pregadores. Qu'est-ce que ces prédicateurs vont enseigner? O que esse pregador vai ensinar? Ce qu'ils ont appris de leur maître. Os pregadores vão ensinar aquilo que eles receberam perante seu mestre. Qu'est-ce que moi j'enseigne? O que eu ensino? C'est ce que j'ai appris de mon pasteur. É o que eu aprendi do meu pastor. E eu. Est-ce que nous comprenons? Será que estamos a Est-ce qu'on compreender? peut venir ici prêcher quelque chose que mon leader ne m'a pas enseigné? Será que podemos vir aqui pregar algo que o meu líder não me ensinou? Si je quitte ici Se eu sair daqui et que je vais ouvrir une assemblée, e que eu pudesse abrir uma das assembleias ou uma célula quelque part, em algum lugar, on notera dans mes prédications, il y a les accents de pasteur John. vão notar que nas minhas pregações Est-ce que vous haverá comprenez? Hein? os acentos do pastor John. E eu. Lorsque vous écouterez ça, Quando vocês ouvirão isso, bon, c'est ce qu'on a dit à Pierre. por isso é que falaram isso a Pedro. Pendant qu'ils étaient en train de s'échauffer Enquanto que eles estavam se aquecer, dans le feu, lá no fogo, après avoir arrêté Jésus, depois de prender Jesus, ils ont emmené Jésus quelque part. levaram Jesus em algum lugar. Et Pierre aussi les suivait. E Pedro também estava a seguir. L'apôtre Pierre, Mas o apóstolo Pedro, il s'est retrouvé dans une assemblée. ele foi encontrado numa das assembleias. Bayoto la moto. Estavam a se aquecer no Le fogo. manteau là, c'est pas le manteau physique. Le manteau, c'est la parole. Por isso é que a palavra da bereia espiritual, aquele fogo não é um fogo espiritual, mas é um fogo espiritual. Parce que autour il y a moto, c'est-à-dire ils étaient dans un débat de la parole. Não é um fogo carnal, porque a Bíblia diz que estavam a se aquecer perante o fogo, significa estavam na volta do entendimento da palavra. Est-ce que nous écoutons? Será que estamos a ouvir? Ils étaient dans le débat de la parole. Estavam num debate da Chacun palavra. donnait son argument Significa cada deles podia dar o seu argumento sur Jésus. sobre Jesus. Maintenant, lorsque Pierre Mas quando chegou a vez do Pedro, a ouvert sa bouche quando ele abriu a sua boca pour donner son argument, para poder dar o seu argumento, directement on a dit, ah, Yozalaï na Yesu. ou seja, quando ele queria dar a sua opinião no que diz respeito a Jesus, logo o povo notaram que ele também estava com Jesus. Mais que Pierre a dit, non, 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 nunca na vida. Et je n'ai jamais vu cet homme-là. On lui a dit, même ton langage accuse que tu étais avec cet homme. Embora que Pedro estava a negar, a dizer que não, eu não estava com Jesus, não, e nunca o fiz sequer o nome de Jesus. Mas o povo disseram que não. Esta linguagem que estás a usar é da palavra da bereia, porque lá onde pregam somente a palavra espiritual. On écoute l'accent. Vão ouvir as suas ações. La parole éternelle. Il y a la seconde venue. Não há a palavra de chamada. Tu es de quelle assemblée? A palavra eterna não há a segunda vida. Uns disseram não, essa aqui. Toi, tu n'es pas de béret là à casquet. Você não é da bereia daquela igreja que está no Casqueu. Oh non. Ah, não. Beaucoup bazar bagoia. Porque muitos aqui também têm feito isso, negam a sua igreja. Não, béret what? Não, berê. Não é béret. Que tipo de berê é este? É onde mais? Eu não conheço esta bereia. Comment vous le niez? Como é que Quand vocês tu es negam? incapable de défendre ces messages. Você nega desta bereia e quando você é incapaz de poder defender a palavra que você tem ouvido, estás a lhe negar. E eu, Pierre, Pedro, tu étais avec lui. estava com ele? Nunca na vida. Não. Assim que ela chamou com Salanaíta. Sim. E eu até balangagem mesmo lá isso. Não, mas mesmo essa linguagem que estás a usar, senão a água não é física. Cet accent-là, que l'eau c'est la parole, c'est le pain, c'est l'enseignement.
ça, c'est des bérets, ça vient, tout ça, on les connaît. O que está a sair na sua boca dizendo que quando se fala do pão, o pão não é pão físico, mas o pão é a palavra. Não, você é da igreja da Bereia que está no casquinho. On les connaît. Maintenant, les grands leaders, Portanto, grandes líderes, ils ont de l'influence eles têm as suas sur influências leurs prédicateurs. nos seus pregadores. Et les prédicateurs E os ont pregadores de l'influence sur leur assemblée, também têm as suas influências sur leurs croyants. ou seja, nos seus crentes. Rencontrer un croyant d'un tabernacle ici, parlez-lui de la parole de l'Esprit, ils vont te dire, notre pasteur n'a pas dit ça. Vai só ter com dos crentes dessas igrejas todas que estás a ver e fala com ele acerca da palavra espiritual. Ele vai te responder a dizer: não, meu pastor nunca falou porque o pão é espiritual, o pão é mesmo pão físico. Il a son pasteur en lui. Porque ele já anda com seu pastor na sua mente. Tu peux donner les versets. Você pode te dar o Dans versículo. lui, frère Branham me dit, Você diz que ele é uma brava. brochure. Dá uma brochura. Il peut lire ça, Ele até pode ler isso, mais il te dira, mas ele vai te dizer: notre pasteur n'a pas dit ça. o nosso pastor nunca diz isso. Pourquoi? Por quê? Le pasteur a l'influence Porque o pastor tem a sua influência sur leurs croyants. nos seus crentes. C'est pourquoi, É por isso, qu'est-ce qu'ils ont fait? o que é que eles fizeram? Ils ont influencé Eles influenciaram les leaders. os líderes, Ils ont influencé influenciaram leurs différents prédicateurs os seus diferentes pregadores et des croyants e os crentes à désirer a ponto de desejar seulement que la portion spirituelle, somente ou de désirer la portion charnelle. de desejar ou receber a porção carnal da palavra Qu'on leur proclame que os proclamam, que possam lhes pregar et de détruire la portion spirituelle. e destruir a porção espiritual. Écoutez, le frère Branham dit dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. O irmão Branham disse na brochura do Senhor: queremos ver a Jesus. Prêché le 4 janvier 57. Pregado no dia 4 de janeiro de 1955. 57. Le 4 janvier 57. Dia 4 de janeiro de 1957. Paragraphe 61. Parágrafo 61. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Senhor, queremos ver Jesus. Il dit, Ele disse: or, il y a des prédicateurs faits par l'homme. enquanto que há pregador feito pelos homens, não foram feitos por Deus, não. Est-ce que nous avons écouté ça? Será que ouvimos isso? Il y a des prédicateurs faits par l'homme. Há pregadores que foram escolhidos ou feitos pelos homens. Et il y a des prédicateurs envoyés par Dieu. E também há pregadores enviados por Deus. Il y a ceux-là, Aqueles aí bassaliers. que foi apenas On feito. lui a fait prédicateur. Ele fizeram para se tornar Mais il n'est pregador. pas envoyé de Dieu. Mas não foi enviado por Deus, não. Il n'a pas une commission. Ele não tem nenhuma comissão. Dieu ne lui a jamais rien dit. Deus nunca tinha lhe dito nada. Mais à cause il y a moi ma bonza, Mas por causa das et ofertas les gîmes, e dízimos, lui connaît quand même un, deux, trois versets. ele vai conhecer 2 ou 3 versículos bíblicos. Frère, tu peux commencer à prêcher. Aí vale dizer que, irmão, podes começar a pregar. Il va prêcher. Ele vai pregar. Il est prédicateur. Ele é pregador. Mais demande-lui, Mas pergunta-lhe, pasteur, pastor, avant que tu commences l'église, antes que tu possa abrir a igreja, qu'est-ce que Dieu t'a dit? o que Deus realmente havia te dito? Rien. Nada. Comme j'écoutais, il y a un pasteur qui disait, lui, Dieu ne lui a jamais rien dit. Comment? Ce sont des frères qui lui disaient, non, toi tu dois être pasteur, toi tu dois être prédicateur. Et c'est comme cela qu'il est devenu pasteur. Como ouviu acerca de pastor que nem sequer dia
dia Deus havia lhe dito alguma coisa, mas como ele estava à volta dos irmãos, então são eles que lhe diziam que, olha pastor, não, você tem que abrir uma igreja, você tem que abrir uma igreja. E ele também chegou ao ponto de abrir a igreja e hoje, pastor, escuta, les prédicateurs faits par l'homme os pregadores feitos para os homens sont juste à la recherche de l'argent et d'autres choses. estão apenas ali à procura do dinheiro e outras coisas. Est-ce qu'ils cherchent le salut des âmes? Hein? Será que eles procuram a salvação das almas? Ils sont là pour l'argent, Eles estão somente lá por causa do pour dinheiro, acheter des voitures, para comprar viaturas, voyager en Europe viajar na Europa et avoir de bonnes conditions. e ter boas condições. Mais ton âme hein, Mas a sua alma ne lui dit rien. não lhe diz nada. C'est pourquoi il peut te prêcher n'importe quelle parole. Por isso é que ele pode te pregar qualquer tipo de palavra. Il s'en fout de ton salut. Ele não quer saber da sua salvação. Est-ce que nous écoutons? Será que estamos ouvindo? Mas Un prédicateur pregador envoyé de Dieu enviado por Deus est à la recherche des âmes perdues. está lá à procura das almas perdidas. Voyez? Estão a ver? C'est cela la sincérité. É esta sinceridade. Il cherche la sincérité. Ele procura a sinceridade. Il veut avoir Ele quer ter le salut a salvação des croyants. dos crentes. C'est pourquoi le frère Branham dit que la vérité ne te rendra pas populaire, mais la vérité te rendra honnête. Por isso que foi dito a irmã Branham que a verdade não vai te fazer tornar popular, não. Mas ele vai te fazer tornar uma pessoa honesta. Nous ici, si on prêchait comme tout le monde, Nós aqui, se pregássemos como todos aqui, cette assemblée devait déjà être pleine. este lugar aqui já poderia On n'aurait ser pas cheio. même de place ici. Já não podíamos ter lugar aqui. Hein? Mais comme Jésus, Mas como Jesus, il ne prêchait pas comme tout le monde. ele não pregava como todos. Il était différent des autres prédicateurs. Ele era diferentemente em relação a outros pregadores. Et si les prédicateurs charnels E se os pregadores carnais ont de l'influence têm as suas influências dans les croyants, nos seus crentes, mais chez nous ici, mas nós aqui nous devons nous influencer à la parole. devemos nos influenciar na palavra nós aqui. La parole, c'est notre vie. Porque a palavra é a nossa vida. La parole alimente nos âmes. A palavra Pour la parole, alimenta nossas almas. pour la parole, Para a palavra, je donnerai ma contribution. eu darei a minha contribuição. Pour la parole, Para a palavra, je vais prier chaque jour. eu vou orar todos os Oh dias. Seigneur, Oh Senhor, aide mon pasteur. ajuda meu pastor. Inspirez-lui encore. Inspira-lhe Donnez-lui ainda mais. encore plus de connaissances. Dê-lhe mais conhecimento. Révèle-lui ta parole. Revela-lhe Afin qu'il a m'amène la révélation qui va me délivrer. revelação que pode me libertar. L'église doit A appuyer igreja deve apoiar leur pasteur. seu pastor. Même si je ne peux pas lui donner quelque chose, Mesmo que eu não pude lhe dar, mais je vais prier pour lui. mas eu vou orar para Le ele. pasteur rencontre beaucoup de problèmes. O pastor encara muitos problemas. Des problèmes d'ordre spirituel, Problemas les problèmes de maladie, problemas de les doença, problèmes de la famille, Problemas de les família, problèmes de l'église, problemas de les igreja, problèmes au travail. problemas no Il trabalho. a trop de problèmes. Ele tem muitos problemas a Mais la resolver. seule manière Mas a única que nous puissions lui aider, que possamos lhe nous ajudar devons prier pour lui. são as nossas orações. Seigneur, aide cet homme. Dizendo que o Senhor ajuda este homem. C'est toi qui lui as choisi. Foi você que ele escolheu. Si je suis croyant E eu sou dans crente cette assemblée, c'est par ta volonté. por causa da sua J'ai vontade. été prédestiné à être ici. Eu fui predestinado para estar. Je suis la brebis de ce pasteur. Eu sou a ovelha deste pastor. Seigneur, aide-lui. Senhor, ajuda-lhe. Aide-moi aussi Ajuda-moi à também. écouter mon pasteur, Para ouvir a à meu vivre pastor. comme mon pasteur, à être comme mon pasteur. Como meu Que pastor. ma vie soit pareille à la vie de mon pasteur. Amém.
eles têm as influências. Et comme le Seigneur Jésus l'a dit, E como o Senhor Jesus, conforme havia dito, dans Jean 10, no livro de João 10, je crois dans le verset 12, eu penso no verso 12, là il parle des bons bergers. aqui ele fala acerca do bom pastor. Il dit que dans le verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. No verso 11 ele diz que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Le bon berger, O bom pastor, Jean 10, verset 11, João 10, versículo 11, il donne sa vie. ele dá a sua Il vida, ne vit pas pour lui. não vive por ele não, Il a besoin de salut. mas ele precisa de salvação. Il donne sa vie. Ele dá a sua vida À cause de ses brebis. por causa das suas À ovelhas, cause de la parole de l'esprit. por causa da palavra do Il Espírito. donne sa vie. Ele dá a Ce sua qui est vida. charnel, il abandonne à cause de la parole de l'esprit. Por causa da palavra espiritual, ele abandona tudo que é carnal. La Bible dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. No versículo 12 de João 10, ele diz que mas o bom mercenário é o que não é pastor. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Il y a un bon berger, Há o bom il y a des pastor. mercenaires. Há o bom pastor Qui e est há un mercenaire? Quem é mercenário? C'est un homme qui travaille pour alimenter son ventre. O mercenário é homem que Il apenas travaille pour son propre bien. para o seu ventre ou ele trabalha para seus próprios bens. Ne dormez pas. Não durmam, não. Vous écoutez souvent dans des films, vous regardez des films, n'est-ce pas? Costumam assistir os filmes. Il y a un film là de Rambo avec tous ces acteurs-là. Há filme do Intitulé Mercenario, le mercenaire. que tem o título que diz os mercenários. Le mercenaire a besoin d'argent. Porque o mercenário ele só precisa do dinheiro. Tu lui dis, va à Benguela, dans l'adresse telle, tu vas tuer cet homme. Il dit, combien? Je te paye comme 10 000. Il reçoit l'argent, il le va exécuter, il le tue et il rentre. Você pode lhe entregar o dinheiro para sair daqui até em Benguela, para poder ir matar uma pessoa. O que ele vai fazer? Vai receber apenas o seu dinheiro e vai executar as suas palavras. Tout ce qui lui intéresse, c'est l'argent. Porque para ele, sobretudo o que lhe interessa é o dinheiro. C'est son ventre. É o seu ventre. Lui doit s'alimenter, Ele deve se alimentar, être en bonne condition. estar em boas condições. Jésus, le bon berger, Eu sou o bom pastor. il se préoccupe des enseignements de l'esprit. Que se preocupa para os ensinamentos do Espírito. Les brebis. Mais le mercenaire, Mas o mercenário, qui n'est pas le berger, que não é o bom pastor, c'est pourquoi la Bible ne lui appelle pas berger, on lui appelle mercenaire. por isso é que a Bíblia não lhe chama de pastor, não, mas chamam-lhe de mercenário. Lui, quand il voit les loups, Porque quando ele vê o lobo, quand il voit l'enseignement charnel, significa ou quando ele la vê, pensée charnelle qui s'élève dans son esprit, porque quando ele vê pensamento carnal que se levanta no seu espírito, il y a Kimi. ele vai Ça fugir. dit quoi? La pensée spirituelle a abandonné. Il reçoit le loup, l'enseignement charnel, et il donne cela au peuple. C'est là où il y a la mort.
significa ele abandona o pensamento do espírito e recebe apenas o lobo. O lobo representa o pensamento carnal que não dá a vida para o povo. E a partir dali, ela acontece a morte. La Bible dit qu'il n'a pas la peine A Bíblia diz que ele não tem pena des brebis. das ovelhas. Est-ce que Jésus était une brebis? Será que Jesus era uma ovelha? Je pose la question, est-ce que Jésus était une brebis? Será que Jesus era uma ovelha? C'est en réalité. Jésus n'était pas une brebis. A irmã Olga disse, não, Jesus não era ovelha, não. Hein? Jean-Baptiste a dit, João Batista havia dito, voici l'agneau vejai o cordeiro qui ôte le péché du monde. de Deus que tira o pecado do mundo. Ésaïe 53. Isaías 53. Balobi, il était amené comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Est-ce que c'est écrit ou pas? Disseram que levaram-lhe como tem sido levado as ovelhas lá no matador. Será que não está escrito? Está escrito. São coisas até que nem sequer pudermos, C'est plus notre niveau. mas falaram que porque não é do nosso nível, não. Une brebis, Uma ovelha, c'est un enseignement. Alors, Jésus dit, quand le Père viendra, il va séparer le bouc, il le mettra à gauche et le brebis à sa droite. Le pasteur a prêché ça ici. porque Jesus dizia que quando o Pai virá, ele vai fazer o quê? Vai separar as ovelhas e os cabritos. Vai colocar os cabritos na sua mão esquerda e as ovelhas na sua mão direita. O pastor já havia pregado acerca disso aqui. Hein? Le brebis, As ovelhas un enseignement spirituel representa o ensinamento espiritual dont le bon berger que o bom pastor est en train de vous enseigner. vai vir aqui para vos ensinar. Mas Les mercenaires, os mercenários ils vous amènent ce qui est charnel. vai apenas vos trazer aquilo que é carnal. C'est pour cela É por isso que vous voyez eu estou a ver que tous ces pasteurs-là, que todos aqueles que pastores, tous les leaders, ou todos aqueles líderes, ils vous apportent des enseignements, eles vos tragam ensinamentos ce qui est charnel. que são apenas carnal. Et voilà ce qu'il a dit. Vejai-vos que ele havia dito. Si nous pouvons retourner dans Matthieu, Se pudermos retroceder no livro de Mateus, la Bible dit, a Bíblia diz, le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. e, respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram que Barabás. Disse-lhes Pilato, que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Ils ont fait le choix Eles fizeram a escolha, au lieu de l'enseignement spirituel. em vez de receber o ensinamento espiritual, Les prédicateurs, les leaders les ont influencés mas os pregadores que na qual foram influenciados pelos seus líderes de choisir la portion charnelle. escolheram apenas a porção Et carnal. ils ont choisi Barabbas, E eles escolheram Barabás, qui était la parole charnelle mélangée. que era a palavra carnal misturada. Maintenant, la question était, Portanto, a pergunta de saber é: que ferai-je que farei de ce Jésus? deste Jesus? Comme vous avez choisi Como vocês la escolheram parole charnelle, a palavra maintenant, carnal? qu'est-ce que je peux faire Portanto, que farei de la parole de l'Esprit? desta palavra espiritual? Tous, ils ont dit Todos eles disseram qu'il soit crucifié. que seja crucificado.
crucificado. Anéantissez ce message-là. Significa aniquila. Condamnez ça. Condena aquela On ne mensagem. veut plus l'écouter. Não queremos mais ouvir a palavra. Et il est condamné. E eles condenaram. Et on va le tuer. E vão lhe matar. Il va être enterré. Ele será enterrado. Et le Père, E o Pai il vient, vem il ressuscite e o ressuscita. ce qui avait été enterré. Aquilo que foi sepultado. Et quand il ressuscite, E quando ele ressuscita, dans la seconde venue, quando a le segunda, même Jésus o mesmo qui Jesus vous avait anéanti, que você já decolaram, voilà, il arrive ele já acaba por chegar dans la seconde venue, na segunda dans vida, la bouche de Branham. na boca do Branham. La Bible, le frère Branham dit que l'Élie d'aujourd'hui, ce n'est pas votre frère, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qual irmão Branham me dizia que o Elias de hoje não se trata mais do vosso irmão, não, mas é o Senhor Jesus, ele mesmo, Entre vos mains. entre vossas mãos. On a ressuscité Ressuscitaram dans la seconde venue. na segunda vida, Maintenant, aujourd'hui, mas agora hoje, le même Jésus, mesmo Jesus, à sa résurrection, a sua la ressurreição, Bible dit, une fois ressuscité, a Bíblia diz que uma vez ressuscita, il ne meurt plus. já não morre. Vous avez l'éternel aujourd'hui. Deus tem o eterno La hoje. question vous est posée. A pergunta é dada, Que ferons-nous dizendo que o que faremos de cet éternel? deste eterno? Il est la parole. Ele é a palavra Entre vos mains. entre vossas mãos, Il est une connaissance. ele é conhecimento Entre tes mains. entre vossas Il mãos, est une vie. ele é uma vida Entre tes mains. entre vossas mãos. Qu'est-ce que tu fais de lui? O que você faça dele? Qu'est-ce que tu fais de lui? O que você tem feito? Est-ce que tu ne le tues pas? Tu ne l'as pas condamné Você não lhe matou ou não acabaste de lhe condenar? comme les autres Como também ont os outros condamné dans la première venue? condenaram-lhe na sua primeira vida. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? E o que nós estamos a fazer hoje? L'éternel O eterno entre tes mains. entre as suas mãos. Que fais-tu de lui? O que tu estás a fazer? C'est la question qui nous est posée. É a pergunta de saber que nos foi dada. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. On remettons la parole au pasteur. Entregamos as palavras ao nosso pastor. La parole éternelle, au fait-il que la terre de l'éternel fait pécher? La parole éternelle, au quand les votre essence est brisée, moi j'ai du mal à son nom, dans les temps de quand les portes sont brisées, moi j'ai du mal à son nom. Bien-aimés, que l'Esprit vous bénisse. Que o Senhor vous abençoe. Merci, je bénis Dieu pour la présence de chacun, Abençoa Deus para a presença de cada um de nós, pour la grâce qu'il nous a accordée. para a graça que foi concedida conosco. Profitez chaque fois de cette grâce, Aproveita cada sempre dessa graça, chantez, canta, écoutez la parole, ouvir a palavra, souriez, sorrir, acclamez, clamar, mangez, comer, faites bien vos distractions, faz bem as vossas distrações, car le temps nous est donné par la grâce. o tempo foi nos dado para a graça, Et il y a un moment où physiquement cette grâce ne se renouvelle plus. haverá tempo que essa graça não terá sido. Nous bénissons ton Saint. Abençoamos seu nome. Tu as dit, Disseste, deux vaut mieux que un. Deus vai ir melhor do que um. Lorsque tu m'as pris de l'autre côté, Quando pregaste no outro lado, tu as fait
permet à ce que je sois toujours là Tu fizeste e eu sempre que esteja lá, à travers les prédicateurs d'aujourd'hui. através do pregador de hoje. Ça, c'est une grâce. Isso é uma graça, C'est une bénédiction. é uma bênção. Il pouvait être un bandit, un escroc, un conquistador. Poderia ser mentiroso, Mais tu as voulu qu'il soit une vase à laquelle tu peux te verser. preferiste que ele esteja um vaso pelo qual vai se despejar. Et nous tous, nous avons été les profiteuses de cette E bénédiction. nós todos aproveitamos dessa bênção. Nous te disons merci. E te digamos obrigado. Et je sais que Seigneur, Eu sei que sim, nous les humains, nós humanos nous prenons toujours soin des vases que nous utilisons quotidiennement. pegamos sempre vasos para que usamos continuamente. Nous entretenons nos bassins, E entregamos nossos nos bens seaux, e nos cafés, cafetières, tout ce qu'il nous faut. tudo que é necessário, Parce que ça nous sert. porque isso nos serve. Et je sais que toi qui es plus mieux que nous, Eu sei que tu és melhor do que nós, tu prendras aussi soin de ton serviteur. tomará também conta do seu Et ser. si tu vois, tu constates qu'il y a une insanité, Se tu vê que há uma Seigneur, sujidade, tu peux lui laver de la manière dont nous lavons nos você vases. pode lhes lavar, Parce que tu sais que tu vas t'en servir. porque sabes que vai usar de novo. Et quand tu penses à lui, Quando pensa nele, tu penses à sa famille, também pensa na tu sua penses à família, son travail, ao seu trabalho, tu penses à sa vie à sua vida, et à son futur. ao seu futuro. Pensez à toute l'assemblée. Pensa a toda a Il y assembleia, a des mamans qui sont venues. a mãe que Des vem, fois, les enfants dérangent. talvez os filhos estão Mais ils ont incomodando, décidé d'être là. decidiram estar aqui. Il y en a ceux-là Há dont aqueles, les problèmes de leur vie, problema da ça sua ne pouvait vida, pas leur permettre de venir au culte. não poderia lhes permitir estar na igreja. Mais ils ont dit, Mas ele disse, je mets les problèmes de vou côté, colocar a forma de lado, je vais quero auprès du Très-Haut. perto do trem. Il y en a ceux-là Aqueles qui essayent de faire les choses. tenta de fazer Cela coisas, ne se tient pas, isso não concordas, mais ils se confient en toi. se confia em ti. En tant que le Dieu Mas o Deus qui dépasse que ultrapassa tout ce qu'il peut nous faire souffrir. tudo que pode nos fazer sofrer. Toi qui es plus grand que nos problèmes, Eu sei que é mais que nosso problema, tu nous as instruit. nos instruísse, Tout ce qui vient, ça nos passe. ensinas tudo que vem e passa. Même si c'est une douleur, Mesmo que même é si dor, c'est une tristesse, é tristeza, même si c'est une perte, mesmo que é uma perda, tu sais comment les combler. tu sabe como e Lorsque le monde a pris Jésus, quando o mundo pegou Jesus, toi tu l'as ressuscité você lhe ressuscitou. parce que tu savais combler le vide Porque tu sabia cobrir os vazios que le monde a que provoqué. o mundo provocou. Et tu peux combler le vide E você pode cobrir vazios dans nos cœurs, no nosso dans nos coração, pensées. no pensamento. Bien que nos soucis Mesmo que nossas ne peuvent pas changer não quelque pode chose, mudar nada. ne peuvent pas ajouter quelque chose. Não pode acrescentar uma coisa. Mais la Bible nous dit, A Bíblia diz, c'est toi em ti, qui as pris nos soucis, você que pegaste nossos problemas, nos inquiétudes, nossos fardeaux, et tu continueras à les prendre. vais continuar a Puisque le pegar. Père ne peut pas voir son enfant souffrir. Porque o pai não pode ver seu filho Et sofrer. c'est ce que tu n'as pas voulu. É o que você não C'est quer. pour cela que tu t'es détaché Por isso você se afin de venir au monde de vir ao mundo pour que ta vie para que a sua devienne vida notre vie venha a nossa et que vida. notre vie E a nossa vida devienne ta vie. torna a sua En vida. aucun cas tu vas nous abandonner. Nenhuma parte vai se Nous lamentar. confions en toi. Confiamos em ti. Prends soin de nous. Toma conta de nós. Sécurise-nous. E segura, Protège-nous. proteja-nos. Garantis nos vies Guarda a nossa vida dans toute ta jalousie. em todas as tuas ciúmes. Et bénis nos retours. E abençoa nosso Par ton regresso. Saint-Nom élevé. Pelo seu nome, Par ta parole éternelle. pela sua palavra, Nous te prions digamos, et nous te disons que cela soit ainsi. assim seja. Merci. Est-ce que Dieu veut que nous fassions des impossibles ici sur terre. Est-ce que tu le sais? Un homme pleinement soumis à Dieu et tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Nous sommes égaux avec Jésus-Christ dans sa présence. Est-ce que tu le sais? Yes. Oh, la puissance de Dieu
n'est pas de l'histoire. Prononcer la parole n'est